Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas. Mais uma vez trazendo um vídeo aqui, dessa feita, para desmistificar uma questão um tanto quanto polêmica, né? Que é a questão dos filhos de Deus. Quem é filho e quem não é filho, quem é criatura e quem não é criatura. Então toda essa problemática acontece aí em meados pelo menos que eu acompanhei, dos anos 90, época em que eu me converti a Cristo, que era ensinado nas escolas bíblicas, e inclusive eu participei de vários estudos assim, que diziam que aquele que aceita Jesus é filho e aquele que não aceitou é criatura. Tudo isso por conta de versículos como o de João, o Evangelho, capítulo 1, se você puder acompanhar aí é bom, versículo 11 e versículo de número 12. Veio para o que era seu, falando de Jesus, que se apresenta para os judeus, mas os seus não receberam, os judeus não receberam Jesus. Versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, partindo disso aqui, percebemos quão grande é a dificuldade de muitos em criar essa distinção de forma antibíblica. Não quero presupor aqui que sou o detentor da verdade, mas é um assunto hoje que eu acredito que boa parte dos crentes já não tem mais essa concepção errônea. Mas ainda existe pessoas que têm uma certa dificuldade de entender isso. Nós temos que entender, primeiramente, que a Bíblia ela não foi escrita no nosso tempo. A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás. Outra coisa bastante interessante é que ela foi escrita numa cultura diferente, uma linguagem diferente, um povo de um pensamento diferente, costumes diferentes. Falando de linguagem, a linguagem da Bíblia, né, é considerada uma linguagem morta, porque não se utilizam mais. O aramaico, por exemplo, em alguns textos da Bíblia foram escritos em aramaico, o hebraico e o grego koiné, que não é mais falado nos dias atuais. Então, nós temos essa problemática porque a Bíblia, como toda literatura, se utiliza de uma linguagem técnica, muitas vezes, para diferenciar uma coisa de outra. Por exemplo, falando sobre filhos de Deus, ela usa uma linguagem que dá-nos a entender, né, a priori, que os que servem a Deus são filhos, que não servem não são criaturas. Mas não passa de uma linguagem técnica, muitas vezes uma metáfora e outros tipos de linguagem que existem na Bíblia. E se queremos de fato entender a Bíblia Sagrada, nós temos que entender a sua linguagem, conhecer um pouco sobre a literatura bíblica, né? Então, para o vídeo não ficar longo, eu gostaria de dizer-lhes o seguinte: se nós acreditarmos de tal maneira que aqueles que são crentes são filhos e os que não são crentes não são filhos, nós estamos aí incorrendo num erro. Porque, por exemplo, dizem que aqueles que não são crentes são criaturas. Ora, se você ler em sua Bíblia aí agora, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então perceba que ele diz, nova criatura é. Não deixa de ser uma criatura, porém nova, mas é uma criatura. Então nós teríamos aí uma contradição, porque a própria Bíblia chama os que servem a Deus de criaturas. Nova criatura, mas é uma criatura. Então, entre essa questão de ser criatura, filho,
não passam de linguagens metafóricas, linguagem técnica. Então, partindo desse princípio, nós entendemos o seguinte. Que Deus, ele é progenitor. Que é o progenitor, aquele que deu a vida, deu a origem. Ele deu a origem a todas as pessoas. Então, até mesmo o ímpio, até mesmo aquele que não serve a Deus, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Agora preste bem atenção. Ele pode não refletir a imagem de Cristo. O que é a imagem de Cristo? São os atributos inerentes à sua natureza. Amor, fidelidade, bondade e todas essas coisas que são inerentes à natureza de Cristo Jesus, que automaticamente, ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador, isso vem fazer parte da nossa natureza também. E aí então o mundo olhará para nós e verá em nós a natureza de Cristo. Isso é reverberar a imagem do Senhor Jesus. É diferente. Na totalidade, todos os seres humanos, eles são a imagem e a semelhança de Cristo, de Deus. E o que nos torna imagem e semelhança de Deus? Eu resumiria isso em 3 palavras: vontade, volição e afeição. Afeição, vontade e volição. Certo? São 3 palavrinhas que sintetizam a origem, a natureza de Deus. Deus pensa, a gente pensa. Deus sente, a gente sente. Deus vê, a gente vê. Deus é espírito. O ser humano é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então, tudo isso nos faz a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano, né, é a imagem de Deus. Então, paremos com essa coisa de que fulano não é imagem, fulano é essa coisa assim. Então, vamos lá, para entendermos outra coisa bastante interessante sobre isso. Os filhos de Deus, não filhos de Deus. Só para você ter uma noção, Deus, biblicamente, ele tem 5 tipos de filhos. E eu estou usando, claro, uma linguagem metafórica, né? Uma linguagem técnica, para apenas mostrar para você que todos são filhos de Deus. Então, por exemplo, Deus tem filhos por criação. Então, filhos por criação são considerados tecnicamente os anjos. Eles foram criados por Deus. Deus também tem filho por formação. Quem são eles? Adão e Eva. Eles foram formados do pó da terra. Deus tem filhos por eleição. Quem são eles? Israel. Deus tem filho por geração. O único filho dele gerado, Jesus. E Deus tem filho por adoção, que é todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele é adotado por Deus. São linguagens técnicas, mas que mostram aí 5 qualidades de filhos de Deus. Você pause o vídeo depois, volte, que aí você vai conseguir anotar todos os que falei aqui, para você poder pesquisar e, enfim, até se aprofundar um pouco mais. Detalhes importantes é que tudo isso que eu falei não passa de uma linguagem metafórica, simbólica, né? Como eu constantemente estou dizendo aqui, uma linguagem técnica só para diferenciarmos as coisas, entendeu? Para a gente ter uma noção que cada coisa tem o seu devido lugar, cada item tem um lugar próprio, tem uma finalidade e tem um propósito. Mas afinal de contas todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, todos, porque Ele gerou a todos, porque Ele é Pai de todos. Agora, esse relacionamento de pai e filho, ele é interrompido com o pecado. O relacionamento. Então Jesus vem para restabelecer, reatar essa aliança entre Deus e os homens. E aí então, o relacionamento de pai e filho, ele é restaurado em Cristo. E aí então nós, como diz a palavra, uma linguagem, né, bíblica,
ousadamente podemos adentrar a sua presença e chamá-lo de Pai. Então isso é bom, isso é muito importante. Espero que você compartilhe esse vídeo, ajude outras pessoas a entenderem a Bíblia Sagrada, porque naquilo que depender de nós, estaremos aqui para fortalecer a sua fé e lhe ajudar no conhecimento de Deus. É isso.